Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Brasil e Oscar. Eu fiz um painel aqui no Festival de Cinema Internacional de Paraty, em que eu faço parte do júri técnico. E nesse painel tive inclusive a oportunidade de encontrar vários inscritos do canal, foi muito bacana. Nós estávamos discutindo um pouquinho sobre dificuldades, questão de campanha, visibilidade, como existe um problema de base na seleção que prejudica o Brasil. Por isso que o Brasil está desde a década de 90 sem nomeação. Um país que tem um investimento altíssimo. Um país que tem toda a capacidade de ter um alcance internacional e relevância. Então eu fiz isso nesse painel e eu pensei, bom, eu quero trazer um conteúdo extra para o canal também, para quem acompanha, até para usar esse vídeo como referência, mas eu deixo, aliás, uma mensagem nesse ano, quem sabe que é de torcida, não por conta do trabalho no Brasil, mas quem sabe por conta de uma distribuidora internacional. Vamos lá. Nesse dia 2 de agosto, Áustria e Irlanda foram os primeiros países a enviar filmes para o Oscar. Existe um pensamento em parte da comunidade cinematográfica do Brasil que é o seguinte: olha, o Oscar é uma premiação dos Estados Unidos, o Brasil não precisa ficar apelando para reconhecimento por uma premiação dos Estados Unidos. Eu respeito, só que eu considero o seguinte: se você tem essa linha de pensamento de desconsiderar o Oscar, não faça parte e não tenha poder e controle no processo de seleção do Brasil. Eu estava dando uma olhada antes de gravar esse vídeo em todos os outros países, Argentina, Chile, países da Europa, países tradicionais como a Alemanha, o Japão, que está conseguindo uma boa repercussão, a Coreia do Sul. Todos esses países já começaram a seleção do seu processo para filme internacional. Adivinha qual é o país que nem sequer começou a fase de inscrição? Aliás, eu entrei aqui no site. O Brasil anunciou hoje, né, abriu hoje o site, as inscrições vão abrir no dia 5 de agosto ao dia 20 de agosto no Brasil. Enquanto todos os outros países já estão definindo as comissões estão assistindo os filmes, o Brasil nem sequer abriu período de inscrição para os seus filmes. Esse ano o Brasil vai cobrar R$1.000 de taxa de inscrição, caso o produtor não faça parte da Academia Brasileira de Cinema, e vai continuar com a mesma coisa na comissão de seleção. 25 pessoas. Eu sempre falo nas lives, mas eu quero deixar registrado nesse vídeo. Independentemente da sua área de trabalho, tá? Eu quero te fazer um desafio. Se você colocar 25 pessoas da tua área de trabalho numa reunião no Zoom para decidir qualquer coisa que seja importante para a tua área, vai ter uma discussão bacana? Você acha que vai conseguir fazer uma discussão bacana em 1 hora e meia? 25 pessoas? Não, né? E o Brasil faz isso. O Brasil abriu mão de reuniões presenciais para uma reunião no Zoom em que uma pessoa está dirigindo, outra está caminhando na praia, e que aí cada um vai votar no filme que acha bonito. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o Brasil hoje ele tem um método de seleção que, na minha visão, é um dos piores métodos do mundo. O Brasil hoje ele só vai ter chance no Oscar caso exista um filme que ele já saia com distribuição internacional, caso esse filme já tenha visibilidade não dependendo do Brasil. Por quê? Porque todas as últimas experiências de filmes brasileiros que vão para o Oscar é sempre a mesma coisa. A Academia Brasileira, que poderia ser uma intermediária muito bacana para dar suporte quanto à ligação de pessoas, quanto a networking, ela não faz isso e ela justifica, inclusive numa matéria no Estadão nesse ano que eu participei também, eles justificam falando assim, mas nós não temos dinheiro. Não é dinheiro. A questão é proativo, é ser proativo, é ter força de vontade, é querer fazer. Todas as academias fazem essa intermediação, a Academia Brasileira não faz isso. Enquanto todos os outros países já estão fazendo o seu processo de seleção e já estão anunciando, o Brasil não. A única coisa positiva nesse ano, no Brasil, é que nós já temos um filme que ele larga na frente porque ele fecha com uma checklist antes da sua rodagem, que é o filme do Walter Salles, que está na lista do Festival de Toronto, Ainda Estou Aqui, está na lista do Festival de Veneza. É um filme que tem distribuição nos Estados Unidos, a Sony Classics, e eu até trouxe um conteúdo na área de membro. Se você quiser considerar virar membro, tem acesso a esses vídeos especiais, lives, e no projeto Histórias do Cinema há uma discussão por mês sobre um tópico do cinema. Eu até trouxe um vídeo que a Sony, internamente, ela garante que vai fazer uma grande campanha para o filme por ter confiança no trabalho.
Na data que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não assisti o filme, mas eu colocaria o seguinte: tem distribuição nos Estados Unidos, tem projeção em festivais, terá campanha, Walter Salles tem uma possibilidade de fazer campanha não só para filme internacional, para outras categorias. E diferentemente de outras temporadas, em que já largava com um candidato a filme internacional muito forte, nessa temporada não. Nessa temporada eu acho que o jogo está muito aberto. Então, é uma temporada bem estranha para o Brasil, porque da mesma forma que o processo ele continua horrível, da mesma forma que o Brasil é um dos países que nem sequer começou o período de inscrição ainda, gente, que isso é inacreditável. Esse ano existe aquela possibilidade do destaque que ele não precisa ser impulsionado. E no painel que eu estava dando no Festival de Paraty, eu até trouxe outras considerações, né, quando há comparações, porque as pessoas falam assim, por que que as distribuidoras dos Estados Unidos não pegam filmes brasileiros que são enviados pelo país? E existe um cenário bem complexo quanto a isso. Incerteza, existe aquela questão que o Brasil enviava muito tarde, agora passou a antecipar um pouquinho o processo, mas nesse ano vai enviar pela metade de setembro de novo. Era para o filme já ter sido enviado, ainda que eu acredite, né, que o candidato lógico, esse ano a comissão vai existir só para confirmar o filme do Walter Salles, deveria enviar um pouquinho mais cedo, já chegar em Veneza como candidato do Brasil, em Toronto como candidato do Brasil, se for o caso, e se a comissão decidir assim, claro, se torcendo para que seja um grande filme, isso é fundamental. Quando você tem uma projeção nesses festivais, o filme ele vai passar por outros festivais em outubro, tem uma temática importante, baseada num grande livro, começa a chamar atenção. Repito, torço que seja um filme excelente. E eu tô muito na torcida nesse ano, porque é uma situação que ela acaba sendo também uma situação que nós não estamos acompanhando recentemente, em que o Brasil enviava filmes de menor visibilidade internacional, o produtor chegava nos Estados Unidos e não sabia o que fazer, porque já era enviado muito tarde, a campanha custa muito caro, é caro alugar cinema, é caro comprar anúncio na Variety, Hollywood Reporter, e aí existe a dúvida do que eu vou fazer, o que dá para fazer com pouca grana. Precisa apelar para a criatividade pura. Então, nessa temporada, esse mês de agosto e o mês de setembro vai ser muito importante para posicionar o Brasil para o Oscar. O primeiro grande desafio é aparecer na pré-lista. Eu sinto que nesse ano, depois de muito tempo, gente, o Brasil tem condições de entrar na pré-lista. Eu sinto que nesse ano, com uma parceria, o Brasil ele pode também ser um candidato e ter uma nomeação ao Oscar. Outra coisa que eu acho importante falar também é que sempre a gente fixa a nossa discussão sobre filme internacional, mas nós temos documentários e curtas que eles também acabam sendo classificados. O Brasil tem um festival, que é o É Tudo Verdade, que classifica para o Oscar, por exemplo. E é curioso notar, né, que o Brasil é um país que tem um investimento tão grande na área do cinema. Inclusive, aqui no festival foi anunciado um investimento de R$1 bilhão na área de produção de conteúdo audiovisual. R$1 bilhão para o mercado brasileiro, que é um número impressionante. E o Brasil ele não pensa em como levar esse conteúdo para fora. O Brasil ele não pensa em como você viabiliza esse conteúdo para fora. Eu sempre falo das conversas, né, com produtores que eles falam, Dali, hoje o realizador brasileiro ele não sabe se ele vai lançar o seu filme no cinema porque ele não tem apoio. Como é que ele vai pensar para fora do Brasil? A mesma agência que dá o fomento, ela não te dá a capacidade de trabalhar o teu filme. E aí o Brasil ele fica refém dos grandes nomes, né? Ele fica refém de quem tem esse networking. Kleber Mendonça Filho, o Karim Ainus tem um networking muito bom também fora do Brasil, o Walter Salles, e fica esperando um filme desses grandes realizadores e torcendo que um desses realizadores consiga justamente um acordo prévio para colocar o cinema brasileiro em alta novamente. Uma cadeira que eu dei na universidade no semestre passado, foi até curioso, né? Porque os alunos eles têm curiosidade, né? Quem não mora no Brasil, quem não é brasileiro, eles têm curiosidade de saber mais sobre o cinema brasileiro, mas às vezes não tem como chegar no cinema brasileiro. A última solução é apelar para download, desde que tenha legenda também em outra língua, em língua inglesa, por exemplo, né? Porque não existe
distribuição internacional. São várias e várias frentes de problematização que você chega para uma campanha do Oscar e vê assim, olha, isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais a discutir sobre financiamento e sobre a possibilidade de olhar para fora do Brasil e de levar esse conteúdo. Existe um problema de levar esse conteúdo já no Brasil. E eu estou falando aqui com produtores e diretores que citam isso. O festival ele dá uma possibilidade bacana e uma janela muito bacana de visualização. Será que esse filme ele vai chegar no circuito comercial? E se chegar, vai chegar em São Paulo, vai chegar no Rio de Janeiro e olhe lá. Então, é uma coisa que eu acho que a Ancine ela poderia discutir nos seus anuários e ela não faz isso. A Ancine ela fica totalmente fechada numa discussão que, né, uma coisa que eu considero vazia, que são os números. E eles adoram os números também. Tem mais do que isso. E o cinema brasileiro merece mais do que isso também. Eu, desde agora, eu vou ficar na torcida, porque é o que resta para o Brasil. Se não existe um trabalho profissional e competente para fazer uma mediação de um filme de menor visibilidade, para colocar nos Estados Unidos cedo, vamos torcer então para que o Brasil seja reconhecido, largando já com uma parceria no exterior. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!